O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos os sentados distantes. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum. Já nos aproximamos do fim do ano litúrgico. Daqui a 4 semanas já vamos iniciar um outro ano litúrgico com o tempo do Advento, nessa preparação próxima para o Santo Natal. E o Senhor, na liturgia da palavra, hoje nos fala sobre a importância da humildade e o combate à soberba, ao orgulho. Mas antes vamos olhar para a segunda leitura. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo a Timóteo. E nessa carta a Timóteo, São Paulo já fala da sua partida, do seu sacrifício, da sua morte. Quando então ele diz: caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Veja, São Paulo usa as imagens do desporto, as imagens do esporte, das Olimpíadas, para comparar a vida cristã, por exemplo, a uma corrida. Ou seja, nós estamos como que correndo em busca da eternidade, em busca dessa linha de chegada que é o céu. E ao mesmo tempo ele usa a imagem do combate, como que a vida cristã é um constante combate com o pecado. Ou seja, todos nós devemos combater o pecado, combater aquilo que devemos combater e guardar a fé. Esse é o itinerário cristão. Essa é a nossa vida de fé. Se nós sabemos que estamos vivos, sabemos que devemos combater. Até o fim da nossa vida, nós vamos combater o pecado, como que o lutador, quando está pronto para a luta,
e um corredor, ou seja, que sabe que deve chegar até a linha de chegada, até o final. E veja, Jesus traz para nós um ponto de combate no Evangelho. Nós devemos combater muitos pecados, mas Jesus traz um ponto para nós. E o ponto de combate do Evangelho de hoje é contra a soberba, contra o orgulho. Jesus traz no Evangelho duas figuras, né? O fariseu e o cobrador de impostos. Quem é o fariseu? O fariseu é um homem religioso. O fariseu é um homem que conhece a lei, que ensina a lei de Moisés, e alguém muito respeitado entre os judeus, né? Bem visto pelos judeus, o fariseu. Mas nós vemos uma outra figura aqui, o cobrador de impostos. Ao contrário do fariseu, é visto como um pecador público. Ou seja, os judeus tinham uma certa aversão dos cobradores de impostos. E por quê? Porque o cobrador de impostos trabalhava para o Império Romano. O Império Romano que domina com força os judeus. Mas ao mesmo tempo, o cobrador de impostos geralmente pratica uma injustiça. Porque se o povo judeu deve dar, por exemplo, um valor de 10 para o império, o cobrador de impostos ia lá e cobrava 12, cobrava 15, para dar 10 para o império e ficar com 2, ficar com 5, né? Nos dias de hoje nós chamaríamos isso de corrupção, né? É corrupto. Veja a diferença dessas duas figuras, o fariseu e o cobrador de impostos. Os dois juntos vão rezar, né? Se põem a rezar no íntimo do coração deles. Até aí nós poderíamos dizer, são pessoas que estão ali rezando, fazendo coisa boa, né? Mas Jesus revela o que está no coração deles. Jesus revela o que eles falam interiormente na oração. E o fariseu reza da seguinte forma: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador que está aqui, nem como ele, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda, etc, etc, etc. Veja, esse fariseu, ele não faz oração coisa nenhuma. Esse fariseu, ele fala com ele mesmo, né? Ele faz um monólogo, né? Ele está conversando com ele. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele se compara aos demais. Olha, Deus, eu não sou como fulano de tal, não sou como cicrano, não sou como beltrano, não sou como esses pecadores, né? Mas eu nem sou como esse aqui que está rezando comigo. Esse aqui que está do meu lado, isso daí também não vale nada. Mas eu faço jejum 2 vezes por semana. Eu dou todo o meu dízimo, né? Faço isso, faço aquilo outro. Ou seja, eu sou o bom, eu sou o santo dos santos, né? Ou seja, que soberba, quanta soberba no coração desse fariseu, né? Veja, ele talvez não esteja dizendo mentiras. Provavelmente ele está dizendo verdade. Ele está dizendo que de fato ele dá o dízimo, entrega tudo. E ele está dizendo de fato que faz jejum e deve fazer mesmo. Mas ele não reconhece o seu pecado. Porque tem pecado também. Não reconhece a sua pequenez e a grandeza de Deus.
porque ele acha que não tem nada para mudar. Ele acha que é um protótipo de pessoa, de exemplo. Não tem nada para mudar, é tudo bom, ele é excelente. Soberba, grande soberba. E o que aconteceu com a oração do cobrador de impostos? Que é um homem pecador também, que poderia ser um pecador público, né? A oração dele é: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ele não consegue nem olhar para o céu porque tem vergonha de olhar para o céu. Bate no peito e diz: Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus diz no Evangelho que ele foi justificado, ele saiu dali santificado, perdoado por Deus, e o fariseu não. O fariseu não. Veja, meus irmãos, a importância de fato de olharmos para nós como nós somos, né? Nós dizíamos semana passada, a humildade é a verdade, é olharmos para dentro de nós com verdade e não pensarmos que somos aquilo que nós somos, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos pecados. Nós condenamos o pecado, não condenamos o nosso irmão. Nós, de fato, julgamos o fato, o pecado, e não julgamos o nosso irmão. Não devemos achar que somos melhores, que somos mais santos, porque quando olharmos para dentro de nós, vamos ver pecados, e às vezes pecados maiores do que os dos nossos irmãos. Mas veja, um exercício muito bom para praticar a humildade, para buscar a virtude da humildade e combater a soberba no nosso coração, é o sacramento da confissão. A confissão é um ótimo exercício para a busca da humildade. Por que, padre? Porque na confissão acontece o que o Senhor nos diz, porque aquele que se humilha será elevado. A confissão de fato é uma humilhação. Por quê? Porque na confissão nós colocamos diante de Deus, através do Padre, as nossas misérias, os nossos pecados. Ali não tem máscaras na confissão. Não tem teatro na confissão. Nós colocamos com sinceridade diante de Deus aquilo que somos, aquilo que fazemos. Como fez o cobrador de impostos. Ou seja, o seu coração se abriu diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. Senhor, tenha piedade de mim. E na confissão nós colocamos os nossos pecados. É um exercício de humildade. E na confissão, quando dizemos os nossos pecados, quando recebemos o perdão de Deus, porque ali nós estamos arrependidos com um propósito firme de mudança, nós somos ali mesmo, nós somos elevados. Saímos da confissão elevados. Elevados para a presença de Deus e elevados também no sentido de que a graça de Deus cresce em nós. E assim também, quando estivermos diante de Deus, também seremos elevados à sua glória, seremos elevados ao céu, não é? Mas veja, meus irmãos, nós precisamos entender que o pecado não é aquilo que achamos, mas aquilo que Deus revela para nós. O pecado é um ensinamento de Deus. Quem diz o que é pecado é Deus. E não o que a gente acha, não o que fulano acha, e não o que Beltrano acha, mas é o que Deus revela. Se Deus diz que tal coisa é pecado pronto, acabou. E eu preciso aderir a essa verdade no meu coração, de entender que isso é pecado, e pedir a graça de Deus, Senhor, fazer com que eu me arrependa
que eu queira mudar de vida, que eu queira de fato viver os mandamentos de Deus. Porque muitas vezes acontece uma certa falsa humildade também na confissão. Vamos procurar a confissão, sobretudo quem fica muitas vezes tempos e tempos sem se confessar. Aí vai se confessar e diz: Padre, eu sou um pecador. Padre, eu sou uma pecadora. Eu digo: que bom, excelente, por isso que você está aqui, né? Então quais são os seus pecados? Ah, Padre, não sei não. Sei essas coisas aí, né, que a gente faz, né? Todo mundo faz. Que confissão é essa? A verdade, na verdade, é um orgulho, porque não quer dizer o seu pecado. É uma soberba. Ah, Padre, eu tenho vergonha de me confessar. Às vezes essa vergonha está cheia de soberba, cheia de orgulho, porque custa dizer os pecados ao outro. O orgulho não deixa, a soberba não deixa. Mas, meus irmãos, quem se eleva será humilhado. Se você não diz o seu pecado hoje diante de Deus através do sacerdote, quando o Senhor voltar em sua glória, o seu pecado será revelado publicamente. Porque o julgamento universal será isso. Nada ficará às escondidas. Nada ficará às escondidas diante de Deus e dos demais. Quem se humilha hoje será elevado diante de Deus. Agora, quem se exalta, quem acha que é o bom, como, ou seja, esse fariseu que não tem pecado, que não tem, será humilhado. Não deixar a soberba tomar conta do nosso coração. Ah, Padre, mas eu não quero me confessar porque o Padre também é um pecador. De fato, o Padre também é um pecador. Inclusive, esse Padre procura a confissão toda semana. Né? Mas veja, meus irmãos, o Padre é um pecador, mas ele tem um antídoto para o seu pecado. Ele tem o perdão para o seu pecado, porque Deus deu esse poder ao Padre, ou seja, poder perdoar os pecados. Quando Jesus diz aos apóstolos: quando vocês quiserem perdoar os pecados, eles serão perdoados, e quando vocês não quiserem perdoar, eles não serão perdoados. Jesus dá esse poder aos apóstolos e a seus sucessores. Por isso, para recebermos o perdão de um pecado grave, somente na confissão sacramental, diante do Padre, diante de um sacerdote. Não deixemos, meus irmãos, que a soberba, que o orgulho tome conta do nosso coração. Mas como aquele cobrador de impostos, nos coloquemos diante de Deus, através do sacerdote, dizendo: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero de fato viver os seus mandamentos e seguir os vossos caminhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.